É muito importante, era justamente isso que eu queria entrar aí. Será o que hoje vai, né? O tema é a PEC dos precatórios, a gente já está falando disso há vários dias, vai a dia, joga para outro dia, joga para depois do feriado. Como que tá aí a expectativa, né, dessa questão aí? Será que hoje vamos ter alguma votação sobre a PEC ou mais uma dia? Vamos assistir mais uma vez eles adiarem? Pois é, agora, meio-dia e meia, Paulo, vai ter uma reunião aqui em Brasília, na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, e vão se reunir os principais líderes justamente para ter um termômetro de como foram as últimas conversas que aconteceram mesmo durante o feriado. Então, esse painel que a Débora mostrou para a gente há pouco pode ter mudanças aí a depender do resultado dessas reuniões que vão ter agora já no início da tarde, preparando aí o terreno para votação ao longo do dia no plenário da Câmara. Ô, Eric, falando em questão de quórum, né, principalmente por conta pós-feriado, a gente sabe que às vezes, né, tem alguns que emendam ali. Quantos votos, na verdade, são necessários para essa aprovação? Será que alguns partidos estão sinalizando já que podem não entregar os votos necessários, principalmente esquerda, o MDB, o Novo, parte do PSDB? Por que isso a gente vê acontecendo, né? Se a votação ela é tão importante, ela pode elevar os recursos aos parlamentares com a questão de emendas, outras questões de interesse também dos partidos. Por que tanto impasse, né, nesse tema? Muito bem colocado, Paula. Hoje, essas peças desse puzzle estão cada vez mais evidentes, estão cada vez mais claras para a gente e para fazer a tradução do porquê está travada aí essa discussão. Se a gente olhar para o calendário, a principal peça, Paula, é o seguinte: estamos já na reta final do ano, estamos aí chegando já em dezembro, que é quando se encerram as atividades aqui no Congresso, e o governo, Paulo, está devendo aí a liberação de emendas para a turma aqui no Congresso. Por exemplo, tinha previsão de 16 bilhões de recursos de uma emenda do relator, que é a emenda que o relator do orçamento distribui para os parlamentares da base, e até o momento só metade disso foi pago pelo governo. Também tem uma previsão de emendas impositivas, que são emendas que o governo é obrigado a pagar, e essas emendas também estão bastante atrasadas, a liberação disso tem cerca de 5 bilhões aí para ser liberado. Então, se a gente olhar para o final, para essa reta final do ano, tem cerca de 8 mais 5 bilhões aí, que está cerca de 13 bilhões que o governo ainda precisa liberar de emendas. E a PEC, Paulo, dos precatórios, é aquilo que você colocou, é um win-win game. Então, é bom para o governo e também é bom para os parlamentares, porque nessa PEC a gente vai ter um espaço ali de mais 90 bilhões, só que são 90 bilhões para o ano que vem. E a turma, então, sabe que essa é a PEC, é a última ferramenta que o Congresso tem, que os parlamentares têm, para a liberação das emendas deste ano. E como eu te mostrei, está aí bastante atrasada a liberação. Então, por isso que está tendo esse impasse, as peças desse puzzle começam a se encaixar, começam a ficar cada vez mais claras aonde está esse impasse, aonde está realmente a trava para avançar essa proposta. Qual é a minha leitura? A partir do momento que o governo sinalizar que vai dar andamento à liberação dessas emendas parlamentares, que são emendas com previsão de recurso para este ano, aí a gente vai ver a roda girar aqui em Brasília, Paulo, e essa PEC deve avançar com bastante celeridade. Até lá, qual está sendo a estratégia do Arthur Lira? Culpar a oposição, dizer que a PEC não avançou por causa da oposição, porque a oposição está batendo o pé em alguns pontos que dizem respeito aos benefícios dos professores, porque na PEC dos precatórios parcela os precatórios do Fundef, esse parcelamento vai atingir alguns benefícios dos professores, mas não é isso que de fato está travando a proposta. O Arthur Lira está jogando isso para a oposição, porque o pano de fundo dessa votação, dessa PEC, é liberar mais recursos para benefícios sociais. Então, amanhã, se essa PEC não avançar, o governo, a base, vai culpar a oposição por não ter reajustes nos benefícios sociais. Então, tem várias peças que estão
começando a se encaixar, e eu reforço aqui para quem está nos acompanhando, não é a oposição que está travando esse jogo, porque a oposição é minoria, e por ser minoria, ela normalmente não tem voto suficiente para impedir a votação, mesmo de uma PEC, que ali são necessárias pelo menos 308 votos. O que está procurando essa questão nos bastidores aí sobre liberação de emenda para este ano ainda. Ô, Eric, vou trazer o Marcos Saravalho aqui para a nossa conversa, mas só para eu fechar essa questão rapidinho, Marco, antes de você emendar a sua pergunta, a gente sabe que tem a questão de um plano B também, né, que foi dito, o Ministério da Economia deve fazer até uma consulta ao TSU aí sobre uma possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial por meio de uma medida provisória, né, caso realmente esse andamento aí da PEC se trave. Qual que você acha que seria a possibilidade disso acontecer diante desse cenário que a gente está vendo? Já que você falou, não é oposição, mas não está andando, né? Tem um monte de impasse ali no meio do caminho, tem alguns jabutis ali que estão realmente pesando aí para essa PEC andar. Será que vai ser preciso acionar esse plano B? Você acredita nisso, Eric? Isso é interessante, Paulo, porque semana passada foi o que causou muito estresse no mercado financeiro, essa ideia do plano B. Mas isso é um blefe, tá, Paulo? Por que é um blefe? Porque nessa pressão do Congresso para a liberação de mais emendas, que já estava previsto para esse ano, o governo falou o seguinte, eu não vou liberar e eu tenho como carta na manga aqui a renovação do auxílio emergencial e isso então vai reforçar os benefícios sociais. E por que isso é um blefe? Porque reforçar o auxílio emergencial, estender o auxílio emergencial, não resolve a vida nem do governo, nem dos políticos em 2022. O que resolve a vida do governo e dos políticos é a PEC. Porque a PEC, além de possibilitar reajuste nos benefícios sociais, possibilita também os parlamentares, o governo tem mais recursos em 2022 para gastar. Se você ficar só no plano B, só estender o auxílio emergencial, tem a possibilidade de não ser reestruturado o Bolsa Família, tem a possibilidade da turma no Congresso não ter um reforço orçamentário para 2022. Então, esse plano B é mais um blefe. E tem outras questões que são bastante interessantes trazer para vocês, que é o seguinte, primeiro é necessária essa consulta para o TCU. O TCU vai dar o aval, o governo pode estender o auxílio emergencial. E por que dessa consulta, Paulo? Porque para estender o auxílio emergencial, precisa ser decretado um estado de calamidade. Esse estado de calamidade foi decretado no início da pandemia, quando a gente estava no meio de uma calamidade. E aí tem um debate que é muito interessante, vem cá, nós ainda estamos nesse estado de calamidade, há necessidade de um novo decreto, e aí tem toda essa questão ainda que ainda precisa ser debatido. Esse é um ponto. Aí, avançando na nossa análise, passou pelo TCU. Naquele cenário, o TCU considera que a gente está em estado de calamidade, que ainda pode ter a extensão do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial volta para o Congresso, esse decreto de calamidade volta para o Congresso para ser debatido pelo Congresso, que justamente neste momento tem pressionado o governo por mais recurso para votar a PEC que resolve a vida dos governistas, dos políticos e do Congresso. Então, assim, não faz muito sentido. Essa é uma peça que ainda é desencaixada, essa é uma peça que não deve ser a solução final por esses motivos. Mas serve para colocar ingrediente, serve para pressionar o Congresso para tentar dar celeridade. Mas acho que ao fim e ao cabo, quando o governo apertar o botão do orçamento e as emendas começarem a ser liberadas, vocês vão ver que isso vai acontecer de forma célere. Eu trago um paralelo aqui para vocês. Isso aconteceu, gente, a gente vivenciou isso na votação da reforma da Previdência. Quando o início do governo Bolsonaro foi o início do governo em que se dizia que ele não ia negociar com o Congresso, que ele não ia fazer toma lá da cá, que não ia ter essa questão de compra de votos por meio de liberação de emenda. Isso aconteceu até ali o meio do ano de 2019, que foi o primeiro ano do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro percebeu que se ele não apertasse esse botão do orçamento, as coisas não aconteceriam. E ele apertou, Paulo, esse botão do orçamento em maio de 2019. As emendas começaram a gerar dentro do Congresso, começaram a ser liberado esse recurso e a reforma da Previdência foi aprovada com celeridade.
É esse paralelo que eu faço, é essa dinâmica que a gente está vivendo nesse momento. É só a gente aguardar esse apertar de botão. Depois isso eu acredito que vai ser bastante célere.